E aí galera, sejam bem-vindos. No vídeo de hoje a gente vai estar vendo olhos. Vamos lá? E aí galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje vai ser um vídeo onde a gente vai estar lidando com olhos. Vamos começar então. Primeiro lugar, né, uma coisa que eu acho que é bem legal da gente entender e uma ferramenta que vai ajudar a gente para fazer olhos é a gente fazer uma caixa, tá? Um retângulo. Se eu estivesse fazendo um olho dentro de um rosto, né? Eu só faria, eu normalmente só faço essa linha, que é a linha dos olhos, e a partir dela eu vou começando a fazer o olho do jeito que eu tenho que fazer, beleza? Mas para efeito de ensino, eu acho que é legal a gente colocar isso aqui, ó, essa pequena caixa, para vocês entenderem com um pouquinho mais de facilidade, para vocês treinarem um pouco essa questão aqui, tá? Vamos lá, eu já faço aqui de cara uma marcação mais ou menos, que é uma marcação que eu diria de um olho, né? Que é a distância, aquela ideia que eu sempre falo, que é a distância de um olho, só que eu vou fazer ela aqui, ó, no meio. Que é mais ou menos a distância de um olho, entre um olho e outro, a distância entre um olho e outro é de um olho. Nossa, me enrolei todo agora. Mas a distância entre um olho e outro é de um olho, né? Então aqui eu já faço que é basicamente um olho, pra gente ter uma ideia de que o nosso olho... Eita, tá muito grande aqui. O nosso olho vai ficar de um tamanho, com uma separação entre eles que vai ser meio que correta. Aí eu subo essa marcação aqui, que são as marcações para a largura dos olhos, né? E aqui a gente vai começar e vai fazer algum olho. Não vou puxar necessariamente para nenhum em particular, vou só fazer algum. O legal de você ter essas marcações aqui é que elas já te dão uma ideia de você tem muita gente que tem muita dificuldade, eu mesmo tive dificuldade, né, lá no começo, de fazer olhos simétricos, né, de você conseguir fazer os olhos ficarem com uma simetria legal, né, tipo, sempre ficava um olho mais estranho que o outro e tal, mas quando você marca isso tudo dentro dessa caixa, fica um pouco mais fácil da gente fazer. E aqui, ó, só para efeito da gente entender o olho, a gente vai completar ele todo aqui, ó. O que acontece? Ele faz uma volta aqui embaixo, tá? Normalmente a pálpebra de cima ela é mais reta e a pálpebra de baixo ela acompanha um pouco mais a circunferência do globo ocular, tá? Então é por isso que eu tô fazendo aqui bem circular aqui embaixo. E daí quando você chega próximo desse cantinho aqui, ó, que é aquele ponto onde a gente tem desculpa, aquele cantinho do olho e garganta seca. Ai. Aquele cantinho ali do olho, né? Desculpa aí. O olho, depois de ter feito aquela circunferência da parte de baixo do olho, ele entra um pouquinho com uma pontinha pra cá, ó, tá? Aqui que eu vou fazer agora, eu vou diminuir um pouquinho a opacidade do que eu já fiz aqui, e numa camada acima eu vou reforçar o que já está feito, né? Se você estiver fazendo isso de forma tradicional, você pode simplesmente dar uma leve apagadinha no que você fez pra gente dar continuidade aqui, tá? Vamos lá. Aí a gente vai fazer então a pálpebra de cima, né? E vocês estão vendo que a outra coisa, né? Tipo, a parte de cima ela é retinha, né? E aí ela tem essa queda aqui pra dentro e tem a queda daqui do lado, mas ela é basicamente reta, tá? Aí aqui embaixo vocês vão decidir a maneira como vocês querem que o olho de vocês seja, tá? Tem gente que só faz uma pontinha daqui de baixo, ó, e nem completa essas outras linhas daqui, né?
Tem gente que faz o olho inteiro, tem gente que fecha o olho por completo. Eu particularmente gosto muito de fazer um pouquinho daqui. Eu não ligo essa parte com essa parte aqui, ó. Eu não faço essa ligação, tá? Aí eu gosto de fazer a circunferência toda e fazer aquela curvinha pra dentro ali, né, que eu falei. E normalmente, independente de ser homem ou mulher, eu gosto de fazer uma linha por fora, tá? Que também é uma linha da própria, típica da própria pálpebra, tá bom? Aí aqui também, né? Esse olho aqui ele pode ser tanto de homem quanto de mulher, né? Isso aí ainda não tá meio que definido, mas o que normalmente acontece é que olhos de mulher a gente acaba sempre puxando um pouquinho mais essa pontinha, né? Quando a minha mulher faz maquiagem no olho, ela sempre faz esse desenho aqui com os olhos. Eu acho que fica tão bonito assim, né? Então quando eu faço personagens femininas eu sempre faço isso. E além disso, a gente também pode puxar, ó, alguns cílios aqui de cima. Se você quiser go crazy on it, se você quiser dar uma de louco, ai amigo seu louco, e você quiser fazer muito mais, tem muitos mangakas assim, especialmente de shoujo, né, daquele gênero que é mais de personagens femininas, né, que fazem uns cílios assim bem carregadões assim, de muitos pelinhos, né? E a direção dos cílios ela muda daqui pra cá, né? Ou seja, os cílios que estão vindo pro lado de cá, eles vão se levantar assim. Aí quando eles chegar no meio, eles vão estar retos, e quando chegar aqui, eles vão começar a ir pro lado de lá, né? E é isso basicamente que vocês vão fazer, ó. E aí vocês podem até dar uma preenchida assim neles. Eu particularmente não gosto de exagerar desse jeito, né? Então nem é o tipo de olho que eu tô acostumado a fazer. Eu gosto de fazer essa marcação aqui, é uma coisa que eu não fiz antes, mas eu acho que eu preciso. É válida eu falar dela. Deixa eu ver aqui. Essa marcação aqui, tá? Porque essa marcação é a marcação de onde vai ficar a sobrancelha, basicamente, né? E a sobrancelha, falando dela, né? Ela vai estar aqui em cima. Ela tem quase o mesmo comprimento, ela tem até um pouco mais do que o comprimento do olho inteiro em geral, mas você pode customizar a sobrancelha do jeito que você quiser, tá? Porque o mangá te dá um livre-arbítrio e em cima uma licença poética para você brincar com sobrancelhas da maneira como você quer. Eu particularmente gosto de fazer mais sobrancelhas mais grossas do que sobrancelhas finas, tá? Então eu costumo fazer isso. E a maneira como os cílios não, os pelinhos da sobrancelha funcionam, eles normalmente começam, ó, fazer aqui por cima, eles normalmente começam nessa direção. E eles vão fazendo essa direção aqui, ó, até eles chegarem nesse ponto daqui. E a partir daqui ela vai começando a ir para trás. Então normalmente é isso, tá? Você começa assim, aí você vai, ó, subindo até você descer. É isso. Então eu normalmente faço isso. Quando eu vou chegando aqui, eu já vou começando a mudar, ó, a direção. Até que aqui eu faço ela bem pra fora.
tá aí. As sobrancelhas feitas, né? Vou diminuir mais ainda a opacidade do que tá por baixo pra gente conseguir ver melhor. Quando é mulher, a gente também vai pegar um pouco daqui de baixo, ó, de cílios. Você pode fazer a quantidade que você quiser, tá? E aí o olho, né? O olho, a pupila e a íris, no caso, eu sempre faço elas, quer dizer, a gente, se você parar pra ver, você não costuma conseguir ver a pupila completa, né? Tipo, de você conseguir ver toda essa parte redonda daqui da pupila. Você vê meio que você vê só um pedaço dela. Então eu particularmente costumo desenhar ela assim, ó, pra dentro. Quando eu faço olhos de mangá assim femininos, eu gosto de fazer a pupila bem grandona, tá? Se a personagem estiver olhando pra baixo, aí eu vou desenhar a pupila pra baixo. Mas eu nunca faço ele redondo completo dentro dos olhos, a não ser que o personagem esteja com aquela expressão de surpresa e tal. A outra coisa também que eu acho válida falar é que assim, eu particularmente, eu gosto de fazer um pouco do olho e um pouco do outro olho. Então assim, eu começo fazendo aqui, ó, um lado de cima, aí eu faço o outro lado, porque dá para eu comparar mais facilmente como estão os lados, se esse lado tá simétrico a esse, né? E daí eu faço um lado de baixo e aí eu meio que na mesma medida visualmente, ó, eu faço uma linha visualmente, né? Como mentalmente, desculpa, eu faço uma linha como essa que eu fiz aqui, ó, mentalmente, e faço a mesma, tento reproduzir a curvatura. Por quê? Quando eu faço um movimento para um lado, o meu cérebro e a minha mão captaram aquele movimento. Então eu na minha cabeça eu tento espelhar esse movimento para o outro lado para conseguir fazer ele ficar bem parecido. Igual ele não vai ficar, mas para ele ficar parecido o suficiente para os olhos ficarem bem simétricos um com o outro, tá? Então eu faço um pouco, faço um pouco, faço um pouco, faço um pouco e fico trocando de um olho para o outro. Então agora que eu fiz a pupila, né, no olho esquerdo, eu vou fazer a pupila no olho direito também. E daí eu presto atenção no quê? Eu presto atenção nas distâncias que eu deixei entre a pupila e as paredes do olho, digamos assim, né? E na altura também daqui de baixo, ó. A maneira como você vai fazer a pupila também é algo pessoal, também é algo que você dentro do universo de mangá e anime você tem a possibilidade de brincar com isso, tá? Eu particularmente costumo fazer a pupila um pouquinho com uma parte um pouquinho mais grossa, mesmo que seja um olho claro, eu faço essa lateral aqui da pupila, ó, mais grossa, tá? Aí eu coloco ali então o centro, né? Eu coloco a íris bem no centro e aí eu sempre faço o reflexo dependendo da maneira como eu quero fazer. Uma outra maneira de eu fazer, que na verdade é a maneira que eu realmente faço com mais frequência, é isso aqui, ó. Eu normalmente já defino o brilho do olho dos dois lados. E aí eu faço uma meia pupila, meio que assim, né? A partir do brilho do olho. Porque o brilho do olho ele me dá meio que eu consigo ver um pouquinho o brilho do olho como um guia, digamos assim, para eu conseguir botar a pupila num lugar certo, assim, né? De um lado para outro. E aí você pode fazer, tem várias maneiras de você fazer. Tem gente que faz essa marcação aqui embaixo, ó. Tem alguns animes que tem essa marcação aqui embaixo. E o que tá aqui dentro, ó, onde eu tô marcando com X, é tudo escuro.
ou tudo de uma cor flat, né? Uma cor chapadona assim, né? Tipo um azul e tal. Se aqui é um azul escuro, essa parte que tá marcada vai ser um azul claro. E essa parte aqui vai ser o branco, né? Do brilho dos olhos. Tem gente que faz... que só deixa dessa maneira, né? O personagem, por exemplo, Naruto, né? No mangá do Masashi Kishimoto, ele sempre tem os olhos... Ele sempre tem os olhos. Ele nunca desenha nem esse brilho. Ele só faz o olho redondinho, né? Tipo a pupila redondinha com a íris no meio redondinha e a marcação do olho em cima e embaixo e acabou. Não tem muito mais assim, né? Tipo, ele não faz muito mais do que isso. Eu particularmente gosto de colocar o brilho sempre. E daí depois do brilho eu pego e costumo pegar assim bem de leve e fazer umas rachurinhas assim, ó, até mais ou menos a metade do olho. Especialmente quando eu tô fazendo mangá mesmo, assim, né? Tipo, tem uns trabalhos que eu peguei agora. Eu tô trabalhando agora em 4 quadrinhos. Um deles é meu e os outros 3 é para cliente. E esses 3 que eu tô fazendo para clientes são em preto e branco mesmo, né? Tipo, o meu também vai ser, mas enfim. Quando é mangá assim, se o personagem não tem olho claro, 100% claro, tipo verde, azul, né? Mel muito claro, branco e tal, aí eu costumo fazer essas marcações. Se ele tem um olho mais escuro ainda, daí eu cruzo as marcações aqui e faço, ó, ele ficar até mais escuro ali, tá? Existem outras maneiras de fazer também. Vou mostrar aqui uma maneira bem normal de shoujo. Que é de simplesmente fazer, ó, fazer essas rachurinhas aqui assim, ó. E tenta respeitar a mesma direção que você fez de um lado para o outro para elas ficarem iguais. E daí aqui no meio faz uma rachura um pouquinho mais, gasta um pouquinho mais o meio, ó, né? Marca um pouco mais o meio, melhor dizendo, porque aí dá a sensação de que você desenhou a íris lá dentro. Aí aqui, né, você ainda pode pegar e fazer lá fazer o brilho, né? Se você estiver fazendo isso no papel com uma caneta, por exemplo, você pode fazer esse brilho depois que você terminar de fazer com a caneta, você pode fazer com branquinho, com liquid paper branquinho, com caneta gel em branco, caneta posca, enfim, tem várias maneiras de fazer. Falou? Vamos lá, só para mais um olho agora, que esse tutorial já tem 18 minutos. Mas foi bem explicadinho, tá? Vamos fazer um olho agora mais masculino. Utilizando então os mesmos moldes. Vou lá fazer vou fazer o retângulozinho. Pananã. Vou dividir o retângulo no meio. E fazer a marcaçãozinha dele aqui também. O retângulo não precisa ser perfeito, minha gente. Não precisa, tá? A marcação com mais ou menos o olho no meio, certo? E vou fazer um olho masculino que eu curto muito fazer, que é um olho que eu tenho feito muito para personagens ultimamente, tá? Que é mais ou menos isso aqui, ó. Eu faço como se fosse, ó, numa tacada só, uma linha meio que curva,
tá? E essas partes aqui, isso aqui já vai ser a parte de cima do olho. Pronto. Aí, respeitando a mesma ideia do que eu falei, de que a curvatura que a gente segue aqui, ó, embaixo é a curvatura do olho, a gente vai fazer isso também, tá bom? E aquela dobrinha pra dentro. Agora eu vou diminuir a opacidade daqui, ou no caso de vocês aí apagar com uma borrachinha de leve, tá? E aí vocês vão fazer, deixa eu diminuir um pouco a espessura desse pincel aqui. E aí, ó, eu vou pegar e eu vou tipo dar uma boa carregada aqui em cima, mas eu não vou deixar aparecer tipo cílios ou tal, sabe? E eu sempre gosto de deixar uma linha extra por cima aqui assim, sabe? Fora das linhas da grossura e tal. E ainda faço também esse pedaço aqui da pálpebra que a gente consegue meio que enxergar, né? Aí vou fazer aqui desse lado também, assim como eu falei, sempre faço de um lado, aí faço de outro. Vou fazer aqui, ó, esse pedaço aqui da dobra do nariz, né, da dobra da testa, que é onde fica a minha sobrancelha. E já que ele é um personagem masculino, eu vou fazer do jeito que eu gosto de fazer personagem masculino, que eu gosto de colocar sobrancelhas bem grossas, bem grosseira mesmo, tá? Eu acho muito maneiro personagens masculinos assim com sobrancelha bem grossona. Aí aqui embaixo eu não vou conectar de novo essa parte com essa parte aqui, ó. E vou só fazer a circunferência daqui de baixo, ó. Sem necessariamente engrossar tanto quanto eu fiz na parte de cima. Aí eu vou fazer o olho, e o olho eu vou fazer um formato de olho diferente, porque no mangá você se permite fazer essas coisas assim, tá? Em vez de fazer o olho, né, no caso, a pupila, em vez de fazer a pupila bem arredondadinha, eu vou fazer ela um pouquinho meio que num formato de diamante da vida. E uma coisa legal também que dá muita personalidade para os seus personagens, né? Que dá uma característica única para os seus personagens, é de você criar uma pupila diferente. Então eu vou fazer uma pupila com uma pontinha aqui assim. Aí eu vou fazer a mesma coisa que eu já fiz nos outros. E ainda vou fazer uma marcação interna aqui, ó, que isso é uma coisa que eu vi muito do Haruichi Furudate, acho que é esse o nome, que é o mangaka de Haikyuu.
que ele faz uma marcação aqui porque os olhos eles têm uma certa circunferência, então esse pedaço aqui da parte branca do olho ele fica meio que com uma sombra, tá? Ele não chega a fazer a marcação como eu tô fazendo com as rachuras, não. Ele só faz essa marcação aqui, ó. Mas daí ele usa retícula para poder fazer a parada ficar um pouco mais escura. Mas só para vocês conseguirem enxergar direitinho, eu acho que vale a pena fazer o que eu fiz. E é isso aí. Falou, galera? Eu espero que vocês tenham curtido esse tutorial, que foi bem longo, mas acho que eu tentei fazer ele bem explicadinho. E eu espero que essa técnica ajude vocês a conseguirem fazer olhos de mangá com mais facilidade e simetria também, né? Que é importante. Falou, galera? Tchau, tchau. Se você não é inscrito, inscreva-se agora. E se você já é inscrito e curtiu o vídeo, então deixa o like e compartilha se possível, que ajuda bastante. Valeu e doodles!